Eu agradeço muito o convite. Eu sou Alexandre Rocha, nascido na cidade de Manaus, sou amazonense e tive o prazer e a graça de fazer parte do Ministério de Louvor e Adoração, do MILAD, durante alguns anos. Como a música entrou na minha vida, eu já nasci na música, né? Minha mãe era corista, eu e o meu irmão nós íamos ainda tenros para a igreja e mamãe estava ensaiando nas cantatas das festas da igreja, a Igreja Batista de Constantinópolis, lá no bairro do Educandos, em Manaus. E nós íamos para lá, as nossas primas mais velhas ficavam cuidando da gente. E eu cresci nessa atmosfera musical dentro da igreja. E desde quando eu me entendo por gente, a minha vida é envolvida na música. Eu comecei assim, ouvindo muito canto coral. Como foi o meu contato com o Milad? Meu contato com o Milad foi uma coisa interessante. Eu era seminarista da ABECAR, lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e num determinado final de semana, o pastor Caio Fábio estava fazendo uma série de conferências no Anhembi, pelo Vinde. E nós juntamos alguns colegas e fomos para o Anhembi ver o Caio Fábio pregar. E era uma sexta-feira e a banda que estava acompanhando, o conjunto, o grupo que estava acompanhando o Caio naquela oportunidade era o Milad, o Água Viva do Milad. E eu confesso a vocês que eu me emocionei muito, eu chorei vendo aquele pessoal tocar, cantar músicas que eu achava que deveriam ser tocadas daquela forma, bem brasileiras, bem com um sentimento aflorado de brasilidade, e aquilo me emocionou muito. E naquele momento eu fiz uma prece a Deus. Nós éramos em 5, e naquele momento eu fiz uma prece a Deus. Eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de fazer algo parecido com aquilo, porque eu achava que aquele deveria ser o meu ministério musical. E o tempo passou, o final do ano chegou, eu voltei para Manaus e por alguns problemas, alguns percalços da vida, eu desisti de continuar o seminário. Mas o Milad foi tocar em Manaus no finalzinho de fevereiro, início de março, alguma coisa assim. E eu prontamente estava lá com os meus amigos, assistindo ao Milad cantar, ao Água Viva cantar. E minha passagem já estava comprada, mais ou menos para o dia 15 de março de 86, e eu fui, me apresentei, conversei com eles, e a pessoa mais amistosa do grupo era o Beto Barros. Eu me apresentei para o Beto e disse que eu estava voltando para São Paulo e disse que eu gostaria de ir conversar com eles e talvez fazer parte do grupo. E o Beto, coração enorme como ele tem, disse, tá bom, aparece lá com a gente. Só que ele não contava que eu fosse. E algumas semanas depois eu estava lá, batendo na porta do Milad, lá na 24 de maio, na galeria. E me apresentei ao Beto, era uma sexta-feira, coincidentemente também mais uma sexta-feira. E ele ficou assim meio sem saber o que fazer, perguntou o que é que eu fazia, eu disse que eu era publicitário. E ele disse que eles estavam precisando de alguém porque o ministério estava expandindo para um ministério de dança, de teatro, e ele queria fazer alguma coisa voltada para essa questão da arte gráfica. Mas ele não podia decidir nada, porque ele precisava conversar com o Nelson e conversar com o Wesley, que eram os dois outros diretores, e também conversar com o resto do pessoal do grupo. Mas me convidou para pernoitar na casa dele. E eu fui. Passamos a noite lá. No sábado eu saí com ele, fizemos algumas coisas e voltamos para casa. Só estavam ele, eu e o Marinaldo, que era o sonoplasta do Milad.
E no domingo, e aí que começa a minha história realmente no Milad. No domingo, o grupo ia cantar na Igreja Batista do Morumbi. E o Toninho Zemuner voltou para casa no sábado à noite, dormiu, e pela manhã eu levantei bem cedo, o Toninho veio, eu não sabia quem ele era ainda, veio, me deu bom dia e tal, e foi para um quartinho que havia um piano distante, e ele começou a tocar uma determinada música e me chamou a atenção, e eu fui para lá. Fiquei ouvindo, ali fiquei namorando aquela música. Num determinado momento eu perguntei dele o que ele estava fazendo. Ele, muito respeitosamente, mas sem querer me dar muitas explicações, disse que ele estava meio angustiado porque precisava preparar o disco novo do Milad, que era o Retratos de Vida. Milad já havia lançado o Água Viva, depois o Milad 1 e agora estava trabalhando o Retratos de Vida. E estava meio chateado, não sabia muito o que fazer, porque o parceiro dele havia saído. E o parceiro dele era o João Alexandre. E eu comecei a tentar quebrar aquele bloqueio do Toninho. E eu pedi que ele solfejasse uma linha da melodia. E eu falei o verbo mágico, solfejar. E ele olhou para mim e disse assim, você conhece música? Eu falei, eu arranho. E realmente eu arranho até hoje. E ele solfejou para mim a primeira frase da música Plateia. Eu rapidamente peguei uma caneta e escrevi a primeira frase da Plateia. Para começo de história, entre acordes e tons, onde Chicos e Miltons fazem seus sonhos. E quando ele leu isso e ele cantou, ele olhou para mim e disse, qual o seu nome? Eu falei, Alexandre. Ele baixou a cabeça e disse assim, será que eu vou ter outro Alexandre na minha vida? E naquele momento o meu sorriso veio de orelha a orelha, porque eu fui saber isso algum tempo depois. Eu tinha acabado de conquistar uma pessoa muito importante, um músico muito importante dentro do Milad, que foi o Toninho Zemuner. E foi assim que começou a minha vida no Milad. Eu entrei para fazer arte gráfica e fiz arte gráfica no Milad até o dia que eu saí do Milad, quando eu precisei trabalhar para me sustentar. E naquele mesmo dia, ele me apresentou ao resto do grupo, apresentou a música Plateia completamente pronta, ele cantou a música Plateia para o Cid Caldas e para o Zé Roberto, cantou a música, a melodia, o Cid disse assim, de quem é essa letra? E eu estava sentado à distância, vendo eles prepararem os instrumentos, e o Toninho falou assim, é daquele Alexandre ali, outro Alexandre na minha vida. E o Cid e o Zé Roberto olharam para mim e disseram assim, você está no grupo, você é o nosso compositor. E aquilo foi para mim uma realização imensa. E foi assim que eu entrei no Milad, o meu envolvimento com o Milad. Isso dá uma história muito bonita e muito prazerosa para mim. Mas o meu contato com o Milad começou num domingo, efetivamente num domingo, já compondo de cara a música Plateia com o meu querido e amado irmão, parceiro, Toninho Zemuner. Retratos de Vida. Eu não participei efetivamente da produção musical do Retratos de Vida, porque como eu já falei, a minha função no Milad era a parte gráfica. Eu estava lá para cuidar da questão gráfica do Milad. Mas, por graça e misericórdia de Deus, eu comecei a me envolver com a música, mas do ponto de vista da composição musical. E a minha amizade com o Toninho se estreitou muito, nós falamos muito próximos musicalmente, vamos dizer assim,
porque eu entendo a linha melódica dele e consigo encaixar a poesia literária, na poesia musical do Toninho. E haviam ainda duas outras músicas para compor, que era o tema do disco Retratos de Vida, que fazia um apanhado de todas as músicas, e essa eu preferi deixar por último para fazer a letra, e a letra que falava dos viciados, que era a Virada Radical. O meu envolvimento com a produção do disco Retratos de Vida foi a parte gráfica. Vocês estão vendo aqui atrás, eu fiz a capa desse disco. E eu precisava me dedicar a isso daí, porque o Milad sempre foi uma grande vitrine. Então todo mundo queria oferecer serviços para o Milad, presentear o Milad com alguma coisa, ter o Milad por perto, porque era uma vitrine profissional. Porque o Milad realmente abriu portas para os cristãos, os artistas cristãos, os artistas evangélicos, os talentos evangélicos se profissionalizarem em todas as áreas, né? O grupo de dança tinha o grupo de dança, tinha o grupo de teatro e tinha o Milarte, que era o meu núcleo de arte gráfica. E o meu envolvimento foi isso, mas eu não estava cotado para fazer a capa do Milad. Porque havia muita gente querendo fazer a capa para o disco do Milad. E eu me antecipei e criei dois layouts, que eu lembro bem. Esse layout verde, que tem ele é da cor de uma folha de papel duplex verde, e um branco, que tinha mais ou menos o mesmo layout. E eu criei isso, mostrei para o Beto. O Beto era o meu intermediário ali com a diretoria do Milad, logo no começo, né? E eu mostrei para o Beto guardou aquilo numa determinada reunião, onde todos estavam apresentando as suas ideias, onde haviam muitas propostas. O Beto chamou a responsabilidade para ele e disse: nós vamos fazer um disco todo nosso, produzido todo por nós, e eu gostaria que a capa fosse do Alexandre. E ele mostrou a capa, e o pessoal aprovou a capa. O Zé Roberto aprovou, o Cid aprovou, o Toninho aprovou, e eu produzi a capa. E paralelo a isso, na questão musical, eu produzi as letras do Retrato de Vida, da música Retrato de Vida e da música Virada Radical. A letra do Virada Radical, a gente não conseguia acertar a letra, porque ou ela era muito frouxa, ou ela era muito séria, ou ela era muito religiosa, ou ela era muito pesada, com os termos muito pesados, né? E nós estamos falando da década de 80, e eu consegui fazer 5 poesias para a mesma música, e nenhuma delas conseguiu atender aos anseios do Toninho, o Zé Roberto e o Cid, que eram quem estavam coordenando a questão da produção musical do disco. E eu já não sabia mais o que fazer, porque eu tinha que começar a trabalhar na letra do Retratos de Vida. Então o Zé Roberto pegou as minhas 5 letras, desceu para o estúdio, levou o Cid junto, e eles compilaram esses meus 5 poemas de Virada Radical em uma letra só. E é por isso que somos 4 os compositores da música. Toninho é o dono foi quem compôs a melodia, eu fiz as poesias, o Cid e o Zé Roberto fizeram a compilação de todas as poesias para ter essa letra de Virada Radical que nós conhecemos hoje. Minhas referências musicais, inicialmente, são as pessoas da minha família. Minha mãe, como eu disse, ela era corista. E eu tenho 2 primos, Paulo Chaves, barítono, uma voz maravilhosa, e o Gerson Maia, que era um tenor. Então eu tinha nesses 2 primos as minhas principais referências para o canto. Eu queria cantar igual a eles. Eu não tinha a voz tão grave quanto a do Paulo, e não tinha a voz tão aguda quanto a do Gerson. Mas era mais fácil eu chegar
a ter uma voz de tenor como o Gerson do que eu conseguir ser um barítono como o Paulo. Então eles foram as minhas primeiras referências musicais. Depois um outro primo que me ensinou a tocar violão, o Adoniram, que era irmão do Paulo, foi a pessoa que me introduziu efetivamente na música com o violão, depois da minha mãe. Minha mãe ensinava, aprendia violão, tocava violão. Depois, na composição, a minha inspiração veio quando eu comecei a escutar Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, que eu comecei a ver a forma como essas pessoas escreviam as letras. Eu comecei a me apaixonar por fazer poesia para músicas. E as minhas referências são essas. Não posso deixar de fora, em hipótese alguma, o Água Viva como também minha referência musical. Toninho, até hoje, é um grande parceiro meu. Já faz muito tempo que a gente não faz música, né? A última vez que nós trabalhamos juntos foi numa música chamada Juntos, isso já no início da década de 90, ou meados da década de 90. A minha referência musical é a música popular brasileira. Gosto muito da música estrangeira, música americana, principalmente blues, jazz e um rock bem tocado. O que a música é para mim? A música é minha vida. Apesar de eu não ser um músico proeminente, não ser um músico virtuoso, eu arranho no violão, eu canto, e a profissão de professor me tirou muito da timbragem vocal para cantar. Então eu tenho de fazer uma técnica. Quando eu sou chamado para cantar em algum lugar, eu tenho que me preparar, reduzir as minhas aulas e me preparar para poder fazer o canto. Mas a música eu sinto na pele. A música para mim ela é tátil. Ela é completamente palpável. Eu sinto a música fluindo pelo meu corpo, tocando no meu corpo. Eu não sei viver sem música. Não escuto música todo dia, toda hora, mas a minha vida é uma música, é uma melodia. Eu trabalho ritmado, cadenciado, sempre estou cantando alguma coisa dentro da minha mente, na minha alma, embora eu precise muitas vezes de silêncio para poder realizar os meus trabalhos. Mas a música para mim ela é a expressão de Deus. Eu não sei viver sem música, da mesma forma que não sei viver sem Deus. E eu quero, terminando essa entrevista, agradecer a você, Adelmir, por essa oportunidade de expressar um pouquinho da minha história. Um querido do Grupo Lágrima me ligou ontem, é daqui do Amazonas também, e ele me disse uma coisa realmente que é muito profunda. Muitas vezes nós, que fazemos parte de grandes grupos, Vencedores, Milad, Logos, ou não, mas que temos um trabalho musical que abençoa pessoas, que está dentro desse contexto espiritual da música, não do comércio musical, mas do contexto espiritual da música. Muitas vezes nós não sabemos o bem e a importância que temos e que fazemos para as pessoas que nos escutam. E eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade e te desejar sucesso e muita bênção para que você continue esse trabalho. Nós precisamos resgatar a música espiritual. Música gospel é modismo, a música cristã é sectária, a música evangélica também, mas a música espiritual não. A música espiritual permeia todos os lugares e abençoa todas as vidas. Ela pode não falar o nome Deus, mas por ser espiritual, ela toca profundamente a alma das pessoas, como a gente pode escutar isso em muitas canções do João Alexandre. Parabéns. Sigam em frente. Que Deus abençoe vocês e você, Adelmir, principalmente nesse grande trabalho que vocês estão fazendo de resgate da música espiritual de todos nós. Um grande abraço. E se você me permite, amigo, eu queria
terminar essa entrevista com uma canção minha. Uma canção que não é conhecida, eu fiz aqui enquanto era pastor de uma igreja. E eu acho que ela se encaixa perfeitamente nesse momento de angústia, tristeza e aflição que todos nós vivemos no Brasil e no mundo. Senhor, estou buscando aqui a Tua presença, trazendo a Ti os meus anseios, todos os meus medos. Deus cheio de glória, eterno e poderoso, sonda o meu coração, ouve a minha oração. Estou aqui buscando a Ti, Senhor. Cheio de glória, Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor eterno, Pai maravilhoso. Cheio de glória, Deus poderoso, Pai de toda eternidade, Tua graça é tudo para mim. Pai de toda eternidade, Tua graça é tudo para mim. Deus abençoe.